Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem estar acessando várias versões de um mesmo item de lista do SharePoint utilizando o Power Automate para fazer isso. Então a gente vai utilizar algumas funcionalidades que estão disponíveis aqui para a gente. Então se você, por exemplo, quer pegar o valor de um item específico, de uma coluna desse item, em uma versão anterior à que ela está nesse momento, você tem a possibilidade de fazer isso utilizando o Power Automate conectado ao SharePoint. Mas antes disso, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, considere deixar aqui a sua inscrição, deixe aqui também o seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar cada vez mais esse canal aqui a continuar crescendo aqui no YouTube. Se você tem interesse em aprender mais sobre soluções com o Power Automate, eu vou sugerir que você dê uma olhada no link do meu treinamento de Power Automate, que vai estar aqui abaixo. Então, se você quer aprender mais sobre o Power Automate, entender como que ele vai funcionar com os aplicativos do Microsoft 365, eu sugiro que você dê uma olhada. Eu acredito que vai fazer muito sentido para você. E depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa solução. Eu vou previamente aqui explicar para vocês, passar para vocês uma introdução do que a gente quer fazer, Então eu tenho aqui na tela uma lista do SharePoint e eu tenho aqui 5 itens. Esses itens aqui, pessoal, eu já fiz algumas alterações em cada um deles, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui com o botão direito nesse item 2, depois clicar em histórico de versão, eu consigo ver que esse item já teve várias versões, Atualmente ele está na versão número 11, tá? Que foi criada aqui nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 29, só que esse mesmo item, ele teve outras versões e para cada uma dessas versões que eu tenho aqui, eu consigo ver qual foi o campo que houve alteração. Então, por exemplo, aqui no campo, na coluna progresso, eu mudei o status desse item para bloqueado. Aqui na versão número 9 eu mudei para em andamento. Aqui na versão número 8 eu tive alteração do campo status para esse valor aqui de aprovado. Então eu consigo ver através do SharePoint que ele teve várias versões e que houveram alterações ao longo do tempo. Sabendo disso, vamos supor que você tem uma demanda aí no seu trabalho aonde você tem que mapear todas as versões do seu item do SharePoint. E aí vamos supor que em um dado momento você precisa recuperar o valor daquele item específico em uma versão específica que você quer verificar. Aqui no caso, eu não vou estar entrando em detalhes para nenhum estudo de caso específico, mas eu vou mostrar para vocês como que vocês vão utilizar essa funcionalidade do Power Automate para captar essas versões que vocês têm aqui disponíveis em itens de lista do SharePoint, beleza? Então vamos lá. Aqui, pessoal, previamente, agora eu já estou na tela do Power Automate. E aqui, previamente, eu criei um fluxo instantâneo. E por que um fluxo... instantâneo não. Eu criei um fluxo automatizado. E por que é um fluxo automatizado? Porque a gente tem que mapear as alterações que acontecem nessa lista aqui. Então, uma vez que houve mudança aqui, eu quero pegar essas mudanças e quero verificar naquele item que teve a mudança, quais são as versões daquele item. Então, aqui, primeiramente, eu já coloquei um gatilho, que é esse gatilho que mapeia quando um item ou arquivo é alterado, quando ele é modificado, tá? Então, se eu alterar o item 2 aqui, o Power Automate vai captar que foi esse item 2 que teve a alteração, beleza? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui disponível no conector do SharePoint uma ação onde eu posso enviar uma solicitação HTTP para a API do SharePoint. Então, na API do SharePoint eu encontro várias outras funcionalidades que não estão disponíveis aqui dentro do Power Automate. Então, eu consigo fazer muitas outras coisas do que eu realmente tenho disponível aqui do SharePoint para o Power Automate. Então, eu vou vir aqui e pesquisar por HTTP. E eu tenho aqui essa ação de enviar uma solicitação HTTP ao SharePoint. Então aqui no endereço do site eu vou passar o nosso site, o site que eu quero fazer a minha solicitação HTTP. Só lembrando um ponto aqui importante, pessoal, que aqui nesse gatilho, eu configurei devidamente aqui os meus parâmetros de localização. Então eu já defini aqui o site,
e definir aqui o nome da lista que eu estou mapeando para captar as versões de item, tá bom? Então aqui, na parte de enviar uma solicitação HTTP ao SharePoint, eu vou utilizar o método GET, porque eu só quero obter as informações de alguma coisa. No caso aqui eu vou obter as versões de um item. E aqui, pessoal, nessa URI é onde a gente vai utilizar, né, a nossa expressão. Vamos dizer que é uma consulta específica que a gente quer buscar lá na API do SharePoint. Então, eu já deixei anotado aqui a consulta que a gente utiliza para que a gente obtenha versões de itens dessa lista específica. Eu vou copiar isso aqui e aí eu vou deixar esse código aqui, essa consulta aqui na descrição do vídeo, caso você queira utilizar, fique à vontade. Então, vou vir aqui e nesse campo URI eu vou simplesmente colar o texto que eu copiei e aqui eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou brevemente explicar aqui o que significa essa consulta, né? Então, pessoal, aqui ele está referenciando a API do SharePoint, né? Aqui temos um caminho para encontrar as listas e aqui dentro do pacote de listas, né? Dentro de um site a gente tem várias listas, a gente pode ter uma ou várias listas. Só que aí eu vou obter uma lista específica que é justamente essa controlador de progresso de trabalho, que é a lista que a gente já mapeou aqui na parte de quando um item é modificado. E dentro dessa lista a gente capta os itens e aqui dentro desse parêntese, onde eu estou abrindo e fechando parêntese, eu vou obter as versões dos itens dessa lista. Só que aí a gente precisa especificar um item específico aqui. Para isso, eu vou clicar aqui dentro desse parêntese, tá? Onde eu tenho aqui o parêntese para abrir e o para fechar. Eu vou clicar aqui no ícone onde eu consigo obter os meus conteúdos dinâmicos e escolho aqui, ó, o ID, que é o ID que está vindo aqui dessa etapa, tá bom? Então, se é um item que eu estou modificando lá na minha lista SharePoint, o fluxo vai identificar e vai trazer esse ID para captar as versões desse item específico, beleza? Então, já vamos fazer um teste aqui. Eu vou salvar esse fluxo e vocês logo vão entender por que a gente já vai fazer esse teste e logo depois eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu vou clicar em testar, vou clicar aqui em manualmente e clicar no botão testar. Aqui, pessoal, na minha lista, eu vou fazer uma modificação nesse item 3 aqui, certo? Eu vou abrir esse item 3, eu vou vir aqui nesse campo de progresso e vou mudar de concluído para em andamento. Então, vamos observar aqui agora o fluxo em execução. Beleza. Até o momento, eu não estou fazendo nada. Eu simplesmente estou verificando o item que teve alteração e estou captando todas as versões daquele item específico através dessa ação aqui de enviar uma solicitação HTTP ao SharePoint. Se eu abrir isso aqui, pessoal, e clicar aqui em mostrar saídas brutas, eu consigo ver um código JSON que é retornado aqui para mim com vários campos. E por que eu tenho isso aqui? Porque, pessoal, eu tenho todas as versões desse item específico da lista. É um conteúdo grande porque aqui provavelmente eu já tenho várias versões. E aqui no caso, ó, deixa eu procurar aqui para vocês. Eu tenho 6 versões para esse item específico que eu acabei de fazer a alteração. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou abrir o bloco de notas aqui de novo. Vou apagar esse texto que eu tinha aqui. Vou dar um Ctrl A aqui em todo esse conteúdo. Ctrl C. Vou abrir esse bloco de notas. Ctrl V. E já eu vou explicar para vocês o porquê que a gente vai utilizar isso aqui. Essa saída que a gente teve dessa ação de enviar uma solicitação HTTP ao SharePoint. Beleza? Beleza. Então, aqui a gente viu que o nosso fluxo foi executado com êxito. Agora, para a gente ter uma leitura, para que a gente faça o Power Automate entender a saída que ele teve aqui dessa etapa, a gente precisa usar uma ação que se chama analisar JSON. E por que disso? Porque se a gente tentar obter um campo específico, um conteúdo dinâmico dessa etapa aqui, se vocês testarem aí depois, eu não vou fazer aqui, mas se vocês testarem aí depois, vocês vão ver que ele não consegue identificar um campo específico vindo dessa ação aqui, como a gente consegue fazer vindo dessa aqui de cima.
Então, para isso, para que ele faça se entender, a gente precisa forçar o Power Automate a entender todo esse conteúdo que a gente obteve, copiou e colou aqui no nosso bloco de notas. Beleza? Então, para isso, eu vou utilizar uma função que se chama analisar JSON. Ela faz parte do combo operação de dados e vou escolher aqui a ação analisar JSON. De onde que a gente quer analisar esse JSON, né? Eu vou pegar aqui, ó, o corpo, que é o conteúdo dinâmico que vai vir dessa etapa anterior. Selecionei. E o esquema? Qual que é o esquema? O esquema, pessoal, é simplesmente um esqueleto de JSON ali, né? Que vai definir o que é cada campo. Por exemplo, o campo de versão ele vai ser um texto, ele vai ser um número. Enfim, é como se fosse um esqueleto para que essa etapa do analisar JSON entenda como que ele vai interpretar esse corpo aqui. Só que problema, né? A gente não tem esse esquema pronto, mas o Power Automate consegue fazer isso, né? Consegue montar esse esqueleto, consegue montar esse esquema utilizando essa função aqui, ó, gerar usando a amostra. Então eu clico nesse botão, venho aqui no meu bloco de notas, Ctrl C, Ctrl V e clico em concluído. Olha só, ele montou todo o esquema que eu não tinha antes, mas agora eu tenho através dessa funcionalidade aqui. Beleza. Agora, pessoal, que eu tenho esse analisar JSON, né, o que acontece? Esses campos, né, quando é interpretado aqui, que passa por essa etapa de enviar uma solicitação HTTP ao SharePoint, pode ser que os campos retornados aqui, eles tenham um nome diferente do que é mostrado, por exemplo, dessa etapa aqui, onde a gente vê os nomes em português. Então, tenta fazer uma correlação, tá? Por exemplo, se aqui você tem versão do item, aqui nessa etapa, esse campo vai ser traduzido para o inglês e vai virar version label, né? Que é a versão do item específico que você está procurando. Se você pegar esse conteúdo JSON que foi retornado aqui e começar a dar uma lida nele, eu acredito que você vai entender como que funciona, tá? E aí você vai começar a identificar cada campo que você tem ali na sua lista e aí, por fim, você vai conseguir entender o que está relacionado aqui desses campos com os campos que você tem lá na sua lista, tá bom? Então agora, pessoal, o que eu quero fazer? Se vocês se lembram, eu disse para vocês que aquele item específico, o item 3, ele tinha 6 versões. Vamos supor que eu queira pegar a versão 5. Não, vamos fazer melhor. Vamos pegar a versão 4 desse item e mostrar o que estava escrito no campo progresso na versão 4 desse item específico aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, vou utilizar agora uma condição. E nessa condição, eu vou verificar se o campo version label, vou procurar aqui, ó, version label. Isso aqui, pessoal, se a gente não fizesse esse tratamento com o JSON aqui, a gente não conseguiria retornar esse version label, tá? Então, por isso que é muito importante a gente fazer essa etapa de analisar JSON. Se ela for igual, e aqui eu preciso passar uma expressão para que o Power Automate entenda, porque se eu passar o seguinte, se eu escrever simplesmente aqui, ó, 4.0, ele vai entender que esse 4.0 ele é um inteiro e vai interpretar esse número, esse texto que eu acabei de escrever aqui como um número. Então, para isso, para eu não obter esse erro, eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui na fórmula e vou escrever aqui, ó, string, abrir e fechar parêntese, vou escrever 4.0. Então, se o item atual, e por que essa condição foi adicionada a um aplicar a cada? Quando eu obtenho todas as versões de um item, vocês concordam que eu tenho, por exemplo, várias versões. Então eu tenho que verificar dentro dessas várias versões qual é a versão específica que eu quero filtrar. Então ele vai usar o aplicar a cada para rodar, né, para girar em todo o objeto aqui dessa ação para verificar qual é o version label que vai atender a minha necessidade. No caso, é o version label da versão 4.0. Então, quando for esse item da versão 4.0, eu vou colocar aqui simplesmente um compor, tá, pessoal? Mas isso aqui vocês podem ser criativos aí. Vamos supor que você quer enviar um e-mail, vamos supor que você quer gravar isso aqui numa planilha ou você quer enviar uma mensagem no Teams. Fica a critério de vocês. Aqui eu vou escrever num compor porque é simplesmente um teste que a gente está fazendo. Então, eu vou escolher aqui operação de dados
Vou escolher essa ação aqui, compor. E aqui dentro do compor, eu vou estar retornando o campo progresso. Então, vou escrever aqui. E aqui, pessoal, olha só. Notem que aqui na lista o campo está em português, tá? Só que aqui ele traduziu para o inglês. Então, só ter atenção com essa parte aqui. E, novamente, se vocês derem uma analisada nesse código, vocês vão conseguir a correlação disso aqui com a sua lista SharePoint. Beleza? Então, feito isso, achei aqui o progresso, retornei o campo de progresso dentro do compor que eu tenho aqui. Feito isso, pessoal, vou salvar aqui o fluxo e eu vou rodar esse fluxo com o mesmo gatilho que foi disparado na última vez que eu fiz a execução aqui, para eu não precisar fazer uma modificação de novo aqui na lista. Para isso eu posso clicar aqui em testar, clicar nessa opção aqui automaticamente e depois clicar na última execução que eu fiz aqui para esse fluxo. E aí eu clico em testar. Pode ser, pessoal, que a gente encontre um erro e olha só, a gente teve um erro e eu já vou explicar isso aqui para vocês. O que acontece? Quando a gente escreve um esquema e muitas das vezes quando a gente passa uma amostra para que o Power Automate entenda o esquema que a gente quer colocar aqui, ele passa, por exemplo, vários campos definidos por um tipo, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui que no campo progresso, eu vou até procurar aqui para vocês, ó, progresso. Olha só, esse campo progresso, ele é do tipo string, né? É o que está definido aqui no esquema. Pode ser, pessoal, que em uma determinada versão, esse campo aqui, ele veio em branco. E aí, como esse esquema está definido para string, para texto, o analisar JSON não vai funcionar, porque ele vai olhar e falar o seguinte, pô, esse campo aqui, ele tem que ser texto, mas ele veio em branco numa determinada versão. Então, eu tenho que forçar esse esquema a ler que ele pode ser tanto do tipo string quanto ser em branco. E para isso, eu costumo fazer uma alteraçãozinha básica aqui, ó. Eu clico aqui dentro do esquema, né? Digito as teclas Ctrl F, tá? E aí eu clico nessa setinha aqui, ó, para a gente fazer um replace. Então, tudo que tiver aqui, ó, de type string, notem, pessoal, como que eu escrevi aqui, ó, eu escrevi o type e o string entre aspas duplas, tá? Importante vocês saberem disso. Então, quando ele achar isso aqui, eu vou fazer um replace, tá? Eu vou substituir isso aqui por string e null, que quer dizer em branco, né? Então, olha só como que vai ficar aqui. Tudo que tiver aqui de type string, eu vou substituir por type, string e null, tá? Para quando aquele campo ali específico for igual em branco, né? Se uma das versões tiver esse campo em branco. Depois disso, eu clico nesse segundo ícone aqui para dar um replace em todas as ocorrências que eu encontrar. Então, olha só, ele já fez a substituição. A mesma coisa eu vou fazer para os campos aqui que são boolean. É um outro tipo que eu tenho aqui, um outro tipo possível. Vou substituir aqui também. E também o tipo inteiro, né? Que no caso aqui em inglês é integer. Vou fazer aqui a substituição também. Beleza? Pode ser que tenha um float aqui também. Isso aqui, pessoal, são todos tipos de campo, tá? Que você pode ter na sua lista SharePoint. Aqui eu acho que não tem, só tinha aqueles 3 lá mesmo que a gente fez a substituição. Então, feito isso, agora eu vou salvar o fluxo e aí a gente vai testar novamente. Eu vou rodar com o último gatilho aqui que deu falha, tá? E vamos ver aqui agora se ele vai dar certo. Pessoal, tive um erro aqui novamente na execução do fluxo e provavelmente, tá, o aplicar a cada aqui não encontrou o resultado exato que ele tem que avaliar aqui no aplicar a cada. Então, eu vou forçar através de uma expressão o que ele vai encontrar, tá? O que ele vai puxar dessa etapa do analisar JSON. Então, para isso, eu simplesmente vou excluir o que estava aqui dentro, vou clicar aqui no campo de expressão e vou escrever uma expressão aqui para forçar o que eu realmente quero aqui do analisar JSON. Então, para isso, eu vou utilizar a função body. Vou passar o analisar JSON. Então, no caso, é analisar JSON.
E agora eu vou passar o quê? Eu vou passar... Ele tem, se eu olhar aqui ó, no meu bloco de notas, vocês vão conseguir enxergar que dentro do body ele tem... Olha só, eu tenho aqui o body, aí depois ele tem um D, que eu não sei por que ele retorna esse D, mas está aqui no esquema, né? E depois que ele tem o results. Então, vamos escrever isso aqui para a expressão. Primeiro ele tem a letra D, e aí depois a gente faz o acesso ao campo results. Beleza? Por que aconteceu isso aqui? Não sei, às vezes quando a gente utiliza o analisar JSON, a gente tem alguns bugs, tá? E infelizmente isso aqui acontece, a gente tem que saber lidar com isso. Então eu vou salvar aqui novamente o fluxo e vamos efetuar um novo teste aqui para ver se vai dar tudo certo. Então eu vou clicar aqui em testar. Agora sim, pessoal, a gente teve aqui toda a execução completa, tá? E vamos começar a ver aqui, olha só, eu tinha 6 versões no item, conforme eu tinha dito para vocês, né? Ele rodou quantas vezes? 6 vezes, tá? Então, realmente, ele respeitou aqui, ele captou todas as 6 versões e verificou cada uma dessas versões. Então, para cada versão, ele começou a verificar o version label, né? Que é o número da versão daquele item. Na primeira aqui, ele viu que estava errado, não era, provavelmente era a versão 6. Aqui, provavelmente era a versão 5. E aqui... era a versão 4, né? Ele retornou aqui verdadeiro. E aqui no compor, ele me retorna que na versão 4 desse item, o campo progresso estava como concluído, certo? Então, eu sei que nesse momento aqui desse item, ele me mostra aqui no SharePoint a última versão do item, que no caso está em andamento, tá? O progresso está em andamento. Só que aqui na versão 4, ele estava como concluído. E aí você pode incrementar isso aqui depois. Você pode colocar o número da versão, pode colocar também valores de outros campos que estavam aqui nessa versão número 4. Fica a seu critério como que você vai fazer esse tratamento. Consegui te ajudar com essa solução? Se eu conseguir, novamente eu peço para você, considere deixar o seu like aqui. Se você ainda não é inscrito, deixe aqui a sua inscrição e compartilhe esse vídeo para ajudar no crescimento desse canal aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e até mais.